hoje nós vamos falar, inclusive, dele. Nós vamos falar de Jesus, e é claro que, até quando nós não mencionamos o nome Jesus, a base do que estamos falando é a respeito dele, porque, na verdade, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós se chama Jesus. Então, quando você lê a Bíblia, quando você lê as páginas da Bíblia, você está lendo Jesus. Eu estou tendo um pouquinho de dificuldade com esse negócio aqui, que ele insiste em ficar dançando. Vou tentar deixar ele parado aqui. Você vai pegar a sua Bíblia, por favor. Tem uma folha aí na sua mão, que já deve ter sido entregue a você. Quem recebeu a folha? Não, não é o boletim, não. Ah, está entregando, ok. É uma folha parecida com essa aqui, ó. Opa, tem um mais firme, hein? Esse aqui está dançando demais, eu não posso nem mexer minha Bíblia, que ele... Então, nessa folha que você recebeu, você terá a oportunidade de preencher uns campos que estão brancos. E eu fiz isso com a intenção de não deixar você dormir durante a minha palestra. Tá bom? Então, não sei se você tem uma caneta. Quem tem caneta ou quem precisa de caneta, só para eu saber. Ah, você está entregando também, né? Ok. Então, nós vamos começar o estudo dessa manhã. Nós temos até 10h25. Eu tinha dividido meu tempo em 50 minutos, mas eu já vi que eu não vou ter 50 minutos, né? Já são 9h42. E nós não vamos começar com um texto, porque tudo que nós vamos fazer daqui para frente vai ser baseado em textos bíblicos que já estão mencionados aí na folha que você recebeu. E também eu queria te desafiar a fazer as anotações que você puder, porque nós praticamente não vamos abrir a Bíblia. Nós vamos abrir umas 3 vezes, porque todos esses textos que estão aí, eu já tenho eles escritos aqui para mim. Então, eu vou ler o texto que eu já tenho, você vai ouvir, vai acompanhar e anota o que você perceber, se você quiser anotar, e depois, se você quiser conferir, para ver se eu falei a verdade, você confere em casa, porque nós não teremos tempo de abrir todos eles. Mas hoje é um pouco diferente do que nós fizemos semana passada, porque a intenção é que você preste atenção em alguns textos bíblicos muito específicos a respeito do propósito que Deus tem para mim e para você. Como você sabe, nós falamos que durante esses dias, algumas perguntas serão respondidas nos estudos que vamos fazer. Por exemplo, quem sou eu? Por que estou aqui? Onde devo focalizar minhas forças? Qual a vontade de Deus para mim? Qual o meu referencial de vida? Como quero ser lembrado depois que tudo isso terminar? Quando eu morrer e alguém mencionar meu nome, como eu quero ser lembrado? Então, essas perguntas, elas não encontrarão respostas na ciência, na filosofia, na metafísica, nem na parapsicologia, nem na física quântica. Você vai encontrar essas respostas em um lugar só. As respostas só podem ser encontradas na pessoa de Jesus. Você não vai encontrar essas respostas em nenhum outro lugar, nem na vida de nenhum profeta, nem em nenhum outro conceito que não esteja diretamente ligado com a pessoa de Jesus. Porque Jesus é um modelo perfeito de Filho de Deus. Ele é um modelo ideal de Filho de Deus. Então, tudo que tem a ver com Jesus tem a ver com você. Se você quiser saber qual é o centro da sua vida, você precisa prestar atenção em Jesus. Você precisa olhar para a maneira como Ele é, para a maneira como Ele age, para a maneira como a Bíblia o apresenta. E, principalmente, uma coisa, você precisa buscar um paralelo entre Jesus e você. Porque, na verdade, uma das coisas que tem mudado a minha vida quando eu leio a Bíblia é descobrir que tudo que a Bíblia fala a respeito de Jesus, tudo que é importante e que a Bíblia diz sobre Jesus, ela também fala a mesma coisa sobre mim e sobre você. Tudo que Deus fala sobre Jesus, tudo que envolve a vida de Jesus, envolve a minha vida também, envolve a sua vida também. Existem textos paralelos, textos que falam dele
e textos que falam de nós a respeito do mesmo assunto. Dá a impressão que tem hora que a Bíblia está falando sobre Jesus e, na verdade, ela está falando sobre nós, mas se parece com aquilo que ele fez, com aquilo que ele foi, ou com aquilo que ele promete que acontecerá. Então, nós vamos começar falando isso na seguinte perspectiva. A vida cristã normal só pode ser expressa no padrão de discipulado apresentado por Jesus. Você precisa olhar para ele, precisa observar como ele viveu, como ele agiu. E as pistas de uma entrega total foram deixadas no comportamento de Jesus, o que ele fez, o que ele foi, como ele falou. E aí, a ceia do Senhor, que é esse evento que acontece conosco aqui uma vez por mês, a ceia do Senhor é um exemplo disso. Algo que nós fazemos há mais de 2000 anos, que a igreja pratica, cada lugar de uma maneira diferente muitas vezes, mas isso, por incrível que pareça, não tem feito tanto sentido para nós como deveria fazer. Nós comemos o pão, tomamos o cálice, nós participamos da celebração, é um momento muito especial, mas necessariamente a maioria de nós ainda não entendeu o que significa a ceia do Senhor e o que isso tem a ver com discipulado. Então, quando nós falamos de identificação com Cristo, em sua morte e ressurreição, porque é o que a Bíblia ensina, quando nós falamos de autoexame, quando nós falamos sobre memorial, quando Jesus falou, examine-se, pois, o homem a si mesmo, quando ele falou, fazer isto em memória de mim, o que realmente nós estamos dizendo? Quando nós comemos o pão, o que nós estamos assumindo? O que realmente estamos assumindo? Não estou assumindo nada, eu só estou comendo o pão e voltando para casa. Mas o que ele esperava que nós assumíssemos? Então, a última pergunta sobre o que estamos assumindo é a essência do discipulado ensinado na cerimônia do partir o pão e do cálice. Então, nós vamos ver hoje, pelo menos 7 aspectos fundamentais. Nós não vamos falar de autoexame, nós não vamos falar de várias coisas envolvidas na ceia, e se você quiser saber sobre essas coisas que estão envolvidas na ceia, que eu não vou falar aqui, você pode encontrar isso naquele livro meu sobre curso para novos convertidos, que tem o assunto completo. Hoje eu vou falar só dos 7 aspectos que tem a ver com a memória, com o memorial. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar o seguinte, que o principal sentido da ceia, você tem a caneta aí? Anota aí, é que Jesus ofereceu, coloca a palavra ofereceu, o seu corpo e o seu sangue por nós, para que nós, e agora nós, em resposta, coloca aí, devemos entregar-nos a Ele, em favor do mundo. Essa é o primeiro tópico importantíssimo, que aparentemente nós não prestamos atenção. A Bíblia diz o seguinte, que Ele ofereceu o seu corpo por nós, nós não temos nenhuma dúvida disso. Todos nós sabemos que Ele ofereceu, e quando nós participamos da ceia, nós sabemos que Ele se ofereceu por nós na cruz. Ninguém tem dúvida disso, não é verdade? Aqueles que creram em Jesus não têm dúvida. Mas a resposta que nós devemos dar ao sacrifício dele é que nós devemos nos entregar ao mundo, nos entregar a Ele em favor do mundo. Mas de onde eu tirei isso? Vou te mostrar. A Bíblia fala em Lucas 19, 22 o seguinte, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe disse, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Ele disse assim, fazei isto em memória de mim. Eu te pergunto, Jesus estava querendo que a gente comesse o pão e lembrasse dele apenas porque ele comeu o pão também? Ou ele queria mais do que isso? O que vocês acham? Mais ou só comer o pão? Eu creio que é mais. Então, olha só, por que eu sei que é mais? A Bíblia fala também, logo em seguida, no outro texto que nós temos aqui, 2 Coríntios 2,15, o seguinte, e ele morreu por todos.
para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, ele morreu por mim, foi um ato gratuito, foi a graça de Deus manifesta, mas ele não espera que eu fique passivo em relação ao sacrifício dele. Ele diz o seguinte: se eu entendo que ele morreu por mim, daqui para frente eu preciso ser capaz de dizer como Paulo: agora não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim, e o viver que agora tenho, vivo pela fé naquele que por mim morreu e ressuscitou. Começa por aí, mas não é só isso. O nosso segundo tópico diz assim: Cristo entregou a sua vida por nós não temos dúvida disso, para que igualmente, escreve aí por favor, entregássemos a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Coloca aí, entregássemos a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Senão você não vai entender a continuidade do assunto. Que constituem a Igreja de Cristo, como está aí. Agora nós temos um texto, só que eu quero compará-lo. O texto mais conhecido que nós sabemos sobre o amor de Deus está em João 3,16. Não é verdade? E o que esse texto diz? Porque... Isso mesmo. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós conhecemos esse texto. Deus me amou e deu o Filho dele por mim. Isso é maravilhoso. Mas isso não é tudo. Sabe por quê? Em 1 João, é engraçado que a referência é idêntica. 1 João 3,16 diz assim, olha o paralelo do texto. Nisto conhecemos o amor. Antes nós achávamos que conhecíamos o amor, quando Deus entregou Jesus por nós. Mas o texto diz assim: nisto conhecemos o amor. Como conhecemos o amor? Cristo deu a sua vida por nós. Amém? E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Vocês estão prestando atenção? Como existe um paralelo? Ele morreu por mim, agora ele está dizendo que eu tenho que morrer pelo meu irmão. E nós vamos precisar entender como isso significa, porque todos nós colocamos cercas à nossa volta e dizemos assim: ó, eu não me envolvo com isso, não conte comigo para isso, não tenho tempo para aquilo. Mas isso não se parece com alguma pessoa que entendeu o que significa Cristo ter morrido por mim e o meu dever de ter que morrer em favor dos outros irmãos. Ok, deixa eu te mostrar mais um outro texto para tentar te ajudar a enxergar isso de uma maneira mais clara. É o nosso terceiro tópico. Jesus suportou, coloque a palavra suportou, sofrimentos e dor em seu corpo para nos prover cura física, emocional, espiritual e salvação. Glória a Deus por isso. Todos nós cremos, inclusive usamos esse texto para ministrar cura sobre as pessoas, e é uma base muito boa, porque ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É o que a Bíblia ensina. Eu já usei esse texto aqui muitas vezes para colocar a mão nos enfermos e vê-los sendo curados. Uma vez lá em Santarém, em Boa Vista, em Roraima, nós tivemos a oportunidade de ficar 12 dias ministrando em várias igrejas, de uma igreja chamada Igreja da Paz. E onde nós passávamos, a gente recebia muitos doentes nos cultos, e a gente orava por eles para que eles fossem curados. Eu não sabia, mas o pessoal que me convidou achava que eu tinha dom de cura. E aí eles colocaram lá, Pastor Marcos de Belo Horizonte. Eles não sabiam nem de onde eu era, porque eu era de Minas. De Viçosa, de Belo Horizonte, grande concentração de milagres. Aí lotou a igreja de doentes. Eles tinham tanta fé que eu tinha dom de cura, que eu orava por eles e eles eram curados. E Deus curou muita gente, curou pessoa com tumor no seio, um tumor do tamanho de uma laranja,
curou uma criancinha de 5 anos que tinha, se eu não me engano, não sei se ela era surda ou cega, eu já esqueci o que ela tinha, mas ela se levantou e veio, curou muita gente, expulsamos muitos demônios, foi uma experiência impressionante, mas porque Deus estava confirmando a palavra dele. Eu nem tinha certeza se eu tinha dom de curar, até hoje eu não tenho, mas porque a palavra diz que Jesus levou as nossas dores e enfermidades, então a gente ora pelos enfermos, eles são curados. Porém, isso não é tudo. Não é tudo, porque a Bíblia diz que ele sofreu isso por nós. E aí nós precisamos entender o seguinte, que nós agora devemos seguir os seus passos, estando dispostos, escreve aí, a suportar sofrimentos, depois do artigo, e injustiças por ele, para manifestar o amor e a graça de Deus ao mundo através da nossa postura cristã. Então você escreve aí, suportar sofrimentos e depois coloca injustiças. Mas isso não vale. Pensa comigo. Ele sofreu para que agora eu esteja disposto a sofrer também? Sim. E nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Olha bem. Primeiro a Bíblia fala em 1 Pedro 2,24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. O primeiro propósito do sofrimento de Jesus é justamente produzir em nós uma vida diferenciada, depois de experimentarmos o efeito do sofrimento dele. Depois tem um outro texto, Isaías 53, que sustenta essa ideia, que diz assim, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso aqui tudo sustenta que Jesus sofreu por nós para nos dar liberdade, libertação, cura, tudo isso. Isso aí foram os benefícios que nós recebemos. Mas qual a nossa responsabilidade em resposta ao sacrifício que ele fez por nós? Qual o paralelo dessa verdade? Então aí nós precisamos ler 2 textos. O primeiro está em 1 Pedro 2, 18 a 23. Não, desculpa, antes disso. Primeiro nós vamos ler Romanos 15, versículo 1 e 4, que está aí na sua referência. O texto diz assim, simplesmente, ora, nós que somos fortes, quem é forte aqui? Você é forte. Então, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Ok? Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Agora ele já coloca um paralelo. Antes, como está escrito, as injustiças dos que te ultrajavam caíram sobre mim. E tudo quanto outrora foi escrito, para que foi escrito? Para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então a Bíblia diz o seguinte, sabe de onde virá a sua esperança quando você suportar alguma dificuldade em relação a um irmão? A sua esperança é lembrar que Cristo também sofreu por você e não tem nada demais você sofrer por alguém. Aí você fala, não, mas esse texto não está tão claro, então eu vou te mostrar um mais claro. E agora eu vou ter que abrir a Bíblia. Calma lá que a gente está só começando. 1 Pedro, esse aqui a gente precisa ler na Bíblia, porque não tem espaço aqui para colocar tanto texto. Mas em 1 Pedro 2, versículo 18, nós vamos ler 2 partes desse texto. O versículo 18 é muito claro sobre isso. Ele fala assim, olha, servos, aqui ele está falando para os servos que eram escravos na época. Eles estavam em pior condição do que nós. Com todo temor, sede submissos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Agora nós temos o paralelo, 21. Porque para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar,
deixando-vos os exemplos para seguirdes os seus passos. Eu não consigo encontrar um texto mais claro para dizer para mim que o sofrimento de Cristo foi um modelo para ser imitado pela igreja em relação ao relacionamento no uns aos outros. Porque a coisa que mais afasta as pessoas da igreja são os irmãos. Os conflitos de relacionamento, a insatisfação nas amizades, a fofoca, o que uma pessoa fala, o pecado de um, de outro, essas coisas ferem os relacionamentos e afastam uns dos outros. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, quando acontecer alguma coisa que possa dificultar o seu relacionamento, entenda uma coisa, você foi chamado para sofrer. Enquanto nós temos ouvido uma mensagem dizendo, pare de sofrer, a Bíblia fala, não pare de sofrer, porque o seu chamado é para sofrer. E eu vou te mostrar por quê. Claro que nós desfrutamos de muitos benefícios da vida cristã e até mesmo do sofrimento, porque o amor, ele só produz resultado no sofrimento. Na verdade, quando você ama, você sofre. O amor é sofredor, a Bíblia fala. Uma das definições do amor em Coríntios 13 é que ele tudo sofre. E ele tanto sofre que a Bíblia fala, se eu não me engano, em Isaías, que Deus é sofredor. Ele deve ser flamenguista. Por isso que eu sou flamenguista. Ele é sofredor, o amor é sofredor. Agora, qual o benefício disso? Nós vamos entender. A Bíblia fala o seguinte, que nós fomos chamados para sofrer, e outra coisa, Cristo sofreu primeiro em nosso lugar, deixando-nos o exemplo para seguirmos os seus passos. Você sabe por que hoje nós temos um bando de crentes fracos, que não aguenta ser tentado por nada, que não suporta nenhum tipo de dificuldade? Porque ele não conhece a Bíblia. Ele só ouve o que a televisão diz, pare de sofrer. Quem está falando isso é o diabo, não é Deus. Porque Deus está dizendo o seguinte, não tem como você viver na terra, se relacionar com pessoas, no casamento, no trabalho, lidar com problemas financeiros, com problemas econômicos, climas, etc., e não sofrer. Não tem como. Se você quer viver sem sofrimento, você tem que ir para o céu. Mas se você se matar, você vai para o inferno. Então você tem que sofrer durante a vida e esperar o dia que o Senhor te chamar para você ir para o céu. Agora, se você quiser viver sem sofrer, só tem uma maneira. Você viver uma mentira. Fingir que não sofre. Não é verdade? Agora, se você entender que o sofrimento produz resultados, por exemplo, um dos resultados que o texto está dizendo aqui é que isso é grato diante de Deus e isso produz testemunho. As pessoas que veem você suportando o outro em amor, por causa de Cristo, elas vão querer saber que Cristo é esse. Elas vão querer saber que Jesus é esse, que evangelho é esse. Ok. Tem um outro texto que eu não vou ler por causa do tempo, depois você leia Hebreus capítulo 10, que está aí na referência, versículo 32, que também é muito interessante sobre isso, para ficar mais claro. Agora, o nosso quarto ponto é que o sangue de Jesus foi derramado na cruz. Lembra quando ele falou assim, este é o sangue da nova aliança, entregue por vós? Então, o sangue de Jesus foi derramado na cruz para... Coloca a palavra derramado aí, para celebrar a nova aliança escrita no nosso coração, para que fôssemos aperfeiçoados para fazermos a vontade de Deus. Isso é uma verdade. A Bíblia fala que ele não escreveria mais a lei em tábuas de pedra, mas ele escreveria no coração. A intenção de Deus é que nós fôssemos aperfeiçoados para cumprirmos a vontade de Deus. Então, esse é o benefício que nós recebemos com o sangue derramado da cruz. Mas qual a resposta que nós temos que dar? Então, de igual modo, como discípulos, temos uma aliança em Cristo, de iluminar o coração dos incrédulos para livrá-los. Escreve aí. Da ignorância que eles têm sobre Deus. Da ignorância que eles têm sobre Deus. Aí eu termino. A fim
de descobrirem o seu maravilhoso plano para ele. Bom, o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ver se isso é verdade. O primeiro texto que nós temos é Hebreus 10, 14 a 18, que diz assim: porque como com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Você está sendo santificado, com a oferta de Jesus, ele te aperfeiçoou para ser santificado. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e em suas mentes as inscreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta para o pecado. Então, quando Jesus morre, ele morre para escrever no nosso coração uma mensagem de amor, de sacrifício, de entrega, para nos aperfeiçoar, para cumprir a vontade dele. E o texto de Hebreus 10, 20 e 21, 13, 20 e 21 diz assim, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer Jesus dentre os mortos, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante de Deus, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Então, o Deus da paz, que é o nosso Deus, que tornou a trazer Jesus dentre os mortos, vos aperfeiçoe. Isso aí é o benefício que nós recebemos, o aperfeiçoamento. Nós somos aperfeiçoados em Cristo para andarmos em santidade, para recebermos a salvação. Mas o texto fala que ele nos aperfeiçoou para sermos capazes de cumprir a vontade de Deus. O benefício é o aperfeiçoamento, mas o propósito é o cumprimento da vontade de Deus. Então, quando Jesus derramou o sangue dele lá na cruz, ele estava trabalhando para nos capacitar para cumprirmos a vontade de Deus. E aí, nós temos um texto, aqui mesmo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, que fala o seguinte, olha, esse aqui é muito claro, é muito interessante esse texto. Ele fala assim, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes de todas as paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Olha bem, eu quero terminar esse tópico com esse versículo. O texto fala o seguinte, você tem que estar disposto a lidar com as dificuldades do relacionamento. Você tem que estar disposto a pagar um preço para ser um bom cristão lá fora onde você vive, para dar um bom exemplo, um bom procedimento, para ninguém te condenar por comportamentos errados. Está na hora da oferta, né? Fiquem à vontade para fazer o trabalho de vocês. Precisa ter esse compromisso, por quê? Porque pela prática do bem, a sua atitude vai silenciar a ignorância dos insensatos. Você percebe nesse versículo 15 que a ignorância ela chega a ser eloquente perto do mau testemunho. Uma pessoa que não conhece a Deus, que não conhece a Jesus, quando ele fala das dúvidas que ele tem sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre as práticas cristãs e das certezas que ele tem a respeito do ateísmo ou de qualquer outra crença fora do cristianismo, você percebe que eles são muito convincentes e que eles estão muito convictos daquelas certezas que eles têm. Sabe por quê? Porque o comportamento da igreja nem sempre está silenciando a ignorância deles. Mas a Bíblia fala que pela prática do bem, pela maneira como nós vivemos lá fora, até a eloquência da ignorância vai ficar muda diante do barulho que o bom testemunho produz. Consegue entender isso?
E a Bíblia coloca isso em paralelo com o sofrimento de Jesus. Quando eu falo assim, eu não vou suportar isso, eu vou me explodir mesmo lá no meu trabalho, onde quer que seja, na verdade você está apenas perdendo a oportunidade de silenciar a ignorância deles. Eles vão continuar acreditando na ignorância que eles têm, porque eles não estão vendo um modelo de cristão que possa calá-los. Então é um compromisso que eu tenho com a cruz. Quando eu como pão e tomo cálice, eu estou assumindo o compromisso de silenciar a ignorância dos incrédulos lá fora, quando eles estão me vendo, me observando. Bom, diante disso, nós entramos no quinto tópico. O penoso trabalho de Cristo. Coloca a palavra trabalho. Que foi um trabalho. A Bíblia diz que ele verá o resultado do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Então, o penoso trabalho de Cristo na cruz, em nosso favor, nos coloca em dívida eterna com aqueles que ainda não conhecem a graça de Deus. Quando você toma a ceia, você lembra do sacrifício de Jesus. Coloca a palavra dívida aí no espaço embaixo. Quando você tomar a ceia, você lembra do sacrifício de Jesus. E quando você lembrar do sacrifício de Jesus, lembra da palavra dívida. Sabe por quê? Olha só o que Isaías 53, 11 diz. E ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Nesse versículo eu vejo a expectativa de Jesus. Ele morre falando assim, olha, quando eu morrer, quando eu sofrer tudo e morrer, o resultado do meu sofrimento vai ser uma multidão que eu vou atrair como fruto do meu trabalho. E aí, o que acontece? Lá em João 11, 32, ele fala assim, quando o Filho do Homem for levantado, a terra todos atrairei a mim. Ele fala de novo da expectativa que ele tinha, lá em João, que combina muito com Isaías 53, 11. Depois, Paulo se converte. E quando Paulo se converte, ele era uma pessoa que não conhecia, embora ele fosse religioso, ele não conhecia a graça de Deus. Mas quando ele conheceu, ele descobriu algo, e ele mencionou isso quando ele falou aos Romanos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Ele diz assim, pois eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo entendeu o seguinte, que o conhecimento que ele adquiriu da graça de Deus, e que abriu os céus para ele, que foi algo muito grandioso, ao mesmo tempo se transformou numa dívida com relação àqueles que estavam ignorantes a respeito de Jesus e do Evangelho. Vou te contar uma história. A Bíblia conta que houve uma época em Israel, em Jerusalém, que os inimigos cercaram a cidade por um período muito longo, os assírios, e a Bíblia diz que a fome foi se alastrando. Eu não sei se eu falei isso aqui. Contei isso aqui? Não, né? Acho que eu contei na outra igreja. Eu estou misturando minhas histórias. Mas está na Bíblia essa história. A fome foi se alastrando, e chegou um ponto que ninguém tinha mais nada para comer. E a Bíblia conta que uma mulher combinou com a outra. Vamos comer seu filho hoje, e amanhã a gente come o meu. Eu contei? Semana passada? Então eu vou contar de novo, já esqueceram. E eles combinaram isso. Elas combinaram isso, porque naquele tempo, e há muito pouco tempo atrás, filho só tinha valor enquanto tinha comida. Acabava a comida, primeira coisa que você olhava era para o seu filhinho, e falava, eu acho que eu vou assar esse menino, ou vou comer ele cru mesmo. Era mais ou menos assim. Graças a Deus pela produção das sementes e todos os recursos agrícolas do mundo, né, para suprir a fome da humanidade. Mas a grande questão é que essas mulheres combinaram isso e fizeram. Comeram o filho de uma num dia e no dia seguinte ia comer o filho da outra. Mas a outra ficou com dó de entregar e aí deu problema, porque agora ela queria comer o filho dela. Resultado, a notícia chegou no rei. O rei falou que ia matar o profeta, porque no final das contas a culpa sempre é do pastor, né? Então o profeta tinha falado que algumas coisas que iam acontecer, e naquele dia ele libera uma palavra, dizendo o seguinte, olha, amanhã vai ter comida para todo mundo. E realmente aconteceu algo surpreendente.
Os leprosos que estavam do lado de fora da cidade tiveram a seguinte ideia: vamos lá no acampamento dos inimigos. Se tiver comida lá, a gente come. Se eles nos matarem, nós morreremos. Se eles nos derem comida, nós viveremos. Nós não temos nada a perder mesmo, vamos lá. Então eles foram buscar a comida. E quando eles chegaram lá, eles descobriram algo surpreendente. Todos os inimigos tinham fugido. E tinham deixado cavalo, comida, tenda, ouro, prata, roupas, tinham deixado tudo. E eles se esbaldaram naquele banquete, comendo de tudo, se encheram daquele alimento. E quando a barriga estava cheia, normalmente quando a barriga está cheia, a gente pensa melhor, né? Então, quando a barriguinha estava cheia, eles pensaram o seguinte: olha, o dia está amanhecendo, nós estamos com a barriga cheia, lá dentro está todo mundo com fome. Se nós não contarmos essas boas novas para eles hoje ainda, quando amanhecer o dia, e o rei descobrir que os inimigos não estão aqui, nós seremos tidos por culpados. Eles entenderam o seguinte, que o conhecimento que eles adquiriram naquela madrugada poderia dar vida ou morte para eles. Eles não podiam guardar a informação, a boa nova que eles haviam recebido naquela madrugada. Então eles encheram a barriga e tiveram que encarar o rei. Eles sabiam que eles podiam morrer porque eram leprosos, mas mesmo assim eles não podiam guardar a informação para eles. Então eles atravessaram aquela barreira, foram até a cidade e contaram a boa nova. É o mesmo entendimento que Paulo tinha. Ele entendeu o seguinte: agora que eu conheço a graça de Deus, se eu não anunciar para aqueles que estão indo para o inferno, para aqueles que estão indo para a condenação eterna, eu serei tido por culpado por ter conhecido essa graça e ter guardado ela só para mim. Você entende isso? Esse é o paralelo entre o sacrifício, o trabalho de Jesus e o trabalho que eu preciso prestar. Em sexto lugar, na cruz, Jesus assumiu o nosso pecado e nos deu a sua justiça. Somos, portanto, a própria justiça de Deus na terra. Guarda essa palavra. Coloca a palavra pecado aí nessa primeira falha, nesse primeiro campo aberto. Depois nós nos tornamos a própria justiça de Deus na terra. Em resposta a isso, como discípulos, devemos, coloca aí, ajudar o mundo a receber a justiça de Cristo por meio da nossa entrega diária ao mundo em amor. Romanos 6,13, João 17,18. Esse é o propósito do instrumento de justiça que nos tornamos. Olha bem, primeira coisa é que nós nos tornamos a própria justiça de Cristo. De onde eu tirei isso? A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,21, o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele, que é Deus, o fez pecado por nós. Então Jesus não conheceu o pecado e Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então o que eu fui feito? Eu fui feito justiça de Deus. Então o que eu me tornei? Justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus, você é a justiça de Deus aqui na terra. Apesar de ser pecador, você é a justiça de Deus porque a justiça foi imputada. Ela foi colocada em você por meio de Jesus. Então, quando Deus olha para você, Ele não vê um pecador, Ele vê um justo, porque foi isso que Ele atribuiu a você na cruz. Porém, você como justo, você passou a ser um instrumento de justiça na terra. Como isso pode ser aplicado? Veja bem, vou te dar 2 textos. Romanos 6,10 fala assim: pois quanto a ter morrido, uma vez para sempre morreu para o pecado. Foi isso que Jesus fez. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um o membro do seu próprio corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, nós temos um padrão: Cristo morreu, nós morremos, Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. A partir de agora eu preciso me considerar morto para o mundo e vivo para Deus. E eu preciso considerar que daqui para frente o meu corpo não pode ser entregue ao pecado como instrumento de iniquidade, mas ele tem que ser entregue a Deus como instrumento de justiça. A ideia é o seguinte: todas as pessoas que não estão debaixo da graça de Deus são consideradas injustas, são consideradas pecadoras e merecem o inferno.
Até nós merecemos, mas fomos justificados. Mas quando eu prego o evangelho para eles, quando eu exalo o amor de Cristo para eles, e eles creem em Jesus, eu passei a ser um instrumento de justiça para que eles sejam justificados. Embora eu não tenha morrido na cruz, o meu trabalho diretamente com eles completa o trabalho de Cristo em relação à salvação deles. Aí você fala, mas isso é uma heresia. Então olha o que João 17:18 diz. João diz assim, Jesus fala assim, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. Jesus diz o seguinte, da maneira como Deus o enviou ao mundo para salvar o pecador, da mesma maneira Ele nos envia para proclamar a salvação do pecador. E aí quando eu cumpro o meu ministério e aquela pessoa é salva, ela foi salva pelo sacrifício de Jesus através do meu serviço prestado a ela. Não tem uma outra maneira de uma pessoa ser salva se a igreja não fizer o papel dela. É claro que Deus tem um plano de salvar o pecador, e Ele vai salvar o pecador, mas Ele decidiu fazer isso através da igreja. A Bíblia fala que a partir de Jesus, através da igreja, a multiforme graça de Deus é conhecida diante de principados e potestades. Somente através da igreja é que a graça de Deus se torna clara para o pecador. Então, se a igreja não cumprir o papel dela, vai acontecer o que Paulo disse, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, para que o mundo consiga entender e crer, a igreja precisa pregar, ela precisa ser um instrumento de justiça. Então, nenhum de nós consegue escapar dessa responsabilidade. Em último lugar, para a gente fechar isso aqui, dentro do nosso tempo, nós vamos ver o último tópico, que diz assim, o lava-pés, lá de João 13, né? É muito significativo na ceia do Senhor. João 13, de 1 a 11, você vai ler o texto e vai ver. Lavar os pés uns dos outros, escreve aí, é obedecer à ordenança de Cristo. O que exatamente significa lavar os pés uns dos outros? Jesus realmente pegou uma toalha, pegou uma bacia e lavou com água os pés das pessoas. Você deve lembrar da história. E eu vou ler um trechinho dela aqui. Mas a questão é que Jesus quer mais que eu lave os pés das pessoas em relação ao trabalho que eu tenho que fazer com eles, do que com a água, literalmente. O trabalho que Ele quer que eu faça está relacionado com a vida espiritual, com o ministério dele. Mas algumas vezes eu já peguei a bacia com a toalha e já lavei os pés de pessoas da nossa igreja, de líderes, de discípulos, de crentes. Eu já fiz isso algumas vezes com uma atitude de amor, de mostrar amor para com aquelas pessoas que precisavam disso. Agora, Ele quer que eu trabalhe principalmente em relação à formação cristã dessa pessoa lavando os seus pés. Eu vou mostrar para você aqui João 13, que diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, e sabendo este que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos, e que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, e este lhe disse, Senhor, tu lavas os pés a mim? Jesus lhe disse, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-á depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse nem todos. Esse aqui foi o ato. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E você conhece a história. Mas quando ele terminou de lavar os pés, Jesus falou o seguinte, vocês sabem, nos versículos seguintes, a partir do 11,
do 12 em diante. Ele fala, vocês sabem que eu sou mestre e vos lavei os pés. E ele fala, ora, eu sendo mestre e Senhor, vos lavei os pés. E ele fala, eu fiz isso para deixar-vos um exemplo, para assim como eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Então, ele me mandou lavar os pés, e eu nunca vi ninguém lavando os pés uns dos outros, literalmente. Mas a questão é o seguinte, quando você lê Mateus 18, eu já passei do 25, pastor, estou acabando. Quando você lê Mateus 18, você descobre o seguinte, que lavar os pés uns dos outros tem mais a ver com o comportamento do que com a água que você coloca na bacia. Por exemplo, imagina que você encontra uma pessoa agindo de maneira pecaminosa com relação a um outro irmão, ou que você percebe que uma pessoa está tendo um comportamento errado com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, ou com um irmão qualquer da igreja. Se você nota que o comportamento dele está incompatível com o que a palavra de Deus diz, você que viu, Mateus 18 diz que é seu dever chegar até aquela pessoa e dizer o seguinte, olha querido, eu estou sentindo um mau cheiro no seu pé, e eu preciso lavar os seus pés agora. Aí ele vai falar, ele pode resistir um pouquinho, mas você vai dizer o seguinte, olha, a palavra de Deus me dá autoridade para te ajudar com isso, e eu te dou liberdade para fazer o mesmo comigo quando for necessário, porque nós estamos crescendo no reino de Deus e precisamos uns dos outros. Então, quando Jesus lavou os nossos pés, ele estava nos dizendo que nós precisamos servir uns aos outros, pastoreando uns aos outros, para que nós pudéssemos crescer juntos como o corpo de Cristo. Teve um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, eu vou terminar com isso aqui, dizendo o seguinte, que cristianismo sem discipulado é um cristianismo sem Cristo. Eu preciso estar pronto para morrer primeiro, para então abrir o meu coração para viver a vida de Cristo expressa por meio do seu sofrimento e através da sua glorificação. Nós vamos terminar por aqui hoje e na semana que vem a gente continua falando de um outro assunto relacionado a esse treinamento. Eu tenho certeza, queridos, que ao final de tudo isso, nós vamos estar mais dispostos a praticar um evangelho que produz resultado na vida uns dos outros e que proclama Cristo no mundo. Deus te abençoe. Vamos parar por aqui. Pastor, eu devolvo a palavra a quem de direito no céu.